Ó o Lula, as frases do Lula desse ano. Os traficantes são vítimas dos usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Cara, é aquela frase que é tão difícil de compreender que você fala, não é? Ele falou isso ou eu entendi errado? Os traficantes, é porque, realmente, se você for parar pra pensar, os traficantes são de boa, eles não usam droga. Agora, os usuários... Porque se eu sou um traficante e eu não tenho ninguém pra vender, eu vou ficar de boa. Agora, se o usuário, ele não tem droga, já viu o usuário que não tem droga? Me dá essa cocaína, me dá essa cocaína. Às vezes o cara nem queria vender. Mas o usuário fez, daqui, me dá R$1.000 disso, filho da puta, próxima vez eu te mordo. Cara, eu não quero vender, mas pega. Quando perguntado pra ele sobre a democracia, o que ele achava da democracia, qual que é o ponto de vista dele sobre a democracia, ele falou, eu amo a democracia, mas eu não amo como um marido ama, eu amo como um amante ama. Porque o amante ama mais do que o marido. Ó, bosta que esse filho da puta. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Mano, se o Vando falasse isso, beleza. Se o Sidney Magal, se o Reginaldo Rossi fala isso, eu ia achar engraçado. Agora o presidente fala, fica quieto, e do lado dele a Janja com a cara de, não é possível que ele tá... Teve uma que teve dos entregadores de iFood, não sei o quê. Aí ele fala, ó, e os entregadores de bicicleta, juntam um dinheirinho e compram uma moto, porque... A bicicleta é o meio de transporte que não leva você. Você que leva ela. Ó. A bicicleta é o único transporte que ela não leva ninguém. É a pessoa que leva ela. Mano, eu queria estar inventando essa frase, mas não. E se você for parar pra pensar, essa faz um pouco de sentido, que tipo, se você vai a pé pra um lugar, você não tem nenhuma responsabilidade. Agora, se você vai de bicicleta, você tem que... Ah, caralho, agora, o que eu faço com essa bicicleta? E pra mim, a melhor do ano dele foi, tá caro, não compra. Tá caro... E você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Dos mesmos criadores de Tá Duro Dorme, vem aí, tá caro, não compra. Dos mesmos de criadores que não aguenta peida. Neymar é um lixo humano. Eu acabei de ler isso na página de um político brasileiro que roubou, confessou, devolveu o dinheiro do povo, parte do dinheiro, e continuou sendo político. Isso não é um país, isso é um circo. Mas calma, humilhar político eu vou ter muito tempo ainda. Afinal, faltam alguns meses para a eleição. E eu vou asfixiar vários políticos. Mas esse vídeo vai além, esse vídeo a gente vai falar da CBF. E quem manda na CBF, se você não sabe, é o Gilmar Mendes e o filho dele. Gilmar Mendes é isso aqui no Supremo Tribunal Federal. Moraes está aqui. Só para vocês entenderem. Vamos lá, que assim fica mais claro. Gilmar Mendes é a peça que hoje manda na CBF. Abaixo de Gilmar Mendes existia Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, que assinou um contrato com a empresa do Gilmar e do filho, onde a CBF fica com 16% e a empresa do Gilmar fica com 84%. Poderia ser piada, mas não é. Minhas risadas têm outro significado. Logo após assinar esse contrato, é descoberto que Edinaldo era corrupto. Ora bolas. E aí Edinaldo é retirado da CBF. Tá fora. Mas calma, ele recorre ao Supremo. E adivinha? Cai no colo de Gilmar Mendes, que coloca Edinaldo no mesmo lugar. Mas aí passa um tempo e a Copa do Mundo se aproxima. E é necessário trocar Edinaldo. E eles colocam Samir Chaoud na troca de Edinaldo. Parece o mesmo porque a função é a mesma. Roubar. Pra quem não sabe, Samir Chaoud é filho do Zeca Chaoud, um dos maiores corruptos na área do futebol. O maior cartola dinossauro do país. Cara que mandou em Roraima por 40 anos destruindo o futebol local. Esse é o pai de Samir. O Samir, quando assumiu a CBF, ele mesmo declarou que já era corrupto. Ele respondia por fraudes milionárias na saúde pública. Parabéns. Viva o SUS. Agora o Gilmar e o Samir têm uma missão: lavar dinheiro na seleção, na CBF. Por que ter só umas máquinas no cassino quando você pode ser o dono dele? Imagina lavar dinheiro nas bets, apostas esportivas, cassinos e etc. E não saber quem vai jogar, quem vai marcar, quem vai ser expulso. Agora imagina controlar tudo isso. Imagina controlar cada jogador. A Nike, que não merece estar na camisa do Brasil há décadas, não é a única culpada. A culpada da corrupção é o nosso próprio povo. É a permissão que nós damos. Afinal, quando foi que tiramos os
políticos da coleira. Eles são nossos funcionários. O presidente da CBF é funcionário do povo. Gilmar Mendes é funcionário do povo. Quando foi que esses caras adquiriram poder absoluto? Tem que ser cortado imediatamente. Dois homens que precisam sair de onde estão, que precisam perder poder absoluto. E tem muito mais pra dizer, muito mais. Mas por hoje... E o filho do Gilmar é o novo camisa 10 da CBF, galera. A gente vive no império deles. Vai lá, Francisco. Essa chegada do Francisco Mendes no topo, na cúpula da CBF, ela é paulatina, mas ela se acelerou muito no último ano. Então, esse comitê disciplinar, do qual ele faz parte, ele chegou lá em 2021 ainda, por indicação do Rogério Caboclo, que era presidente da CBF na época. Aí o mandato foi renovado em 2025 e agora vai até 2029 nessa função. Essas funções de comitês e conselhos da FIFA têm muito prestígio no mundo do futebol, não necessariamente poder executivo direto. Então, no caso do cartão vermelho anulado para o jogador dos Estados Unidos, depois do telefonema do Trump, o comitê disciplinar, pelo regimento da FIFA, é quem delibera sobre esse tipo de situação, mas no caso específico foi uma decisão política e atropelada que não passou por todos os membros do comitê. Mas tudo isso para dizer que o fato dele estar lá demonstra a função relevante, o papel e o prestígio que ele adquire dentro da CBF e não por causa de algum cargo no Brasil. Falávamos aqui sobre a carta escrita à mão por Jair Bolsonaro, lida por Flávio Bolsonaro nesse fim de semana, em que o ex-presidente diz que o filho é seu porta-voz e é em quem ele confia. A carta, inclusive, é mais um episódio que vem nesse contexto da crise aberta depois do vídeo divulgado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E esse vídeo, essa divulgação de Flávio Bolsonaro no fim de semana, provocou algumas reações, em especial de seus críticos ou de seus adversários políticos. Por exemplo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse o seguinte: numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra. Que peso político você dá a esse fato, hein, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, meus amores. Vocês veem aí, né, Sheila? Vocês deram agora número de pesquisa, eleição apertada, eleição justa. Essa é uma análise análise política eleitoral pensando em 2026, que está no campo, não tenho dúvida disso, da rejeição, né? Como o sentimento de rejeição se impõe a todos os outros elementos para ser aquele que define o voto no final das contas. Isso à parte, dramaticamente, quando nós olhamos para a carta de Bolsonaro sobre Flávio, talvez, repito aqui, não estejamos falando sobre 2026. Talvez estejamos falando já sobre 2030. Eu tenho batido muito na tecla aqui do que eu chamo de pós-Bolsonaro. Nós estamos no pós-Bolsonaro, no pós-Jair Bolsonaro, para deixar isso bastante claro. Em função, claro, da circunstância em que está preso, sem poder falar, sem poder se expressar, sem participar ativamente, inelegível, sem participar ativamente da vida eleitoral. Há uma disputa por herança. Nesse aspecto está completamente errado, Ronaldo Caiado. A disputa é por herança. Herança desse espólio, no pós-Bolsonaro. Herança por quem liderará a direita nos próximos anos, independentemente da eleição de 2026. Inclusive os grupos que disputam poder, você falou em Michele Bolsonaro, há também o grupo de Eduardo Bolsonaro, os grupos que têm projeto de poder sob ou sobre a base bolsonarista, estão falando em 2030, agem independentemente de 2026 e muitas vezes agem para prejudicar a candidatura de Flávio Bolsonaro, não sendo essa a intenção, nem sempre, mas como consequência de quem tem projeto político próprio a partir da ausência de Bolsonaro. É nesse lugar que eu situo a carta. Quem tiver ouvido Flávio Bolsonaro ler a carta, terá observado a ênfase que ele dá, mais do que mesmo a reafirmação da sua candidatura, mais do que Bolsonaro falando, esse é meu candidato, ênfase maior, você também citou, a condição de porta-voz. Flávio faz uma entonação específica quando, e obviamente se referindo a Michele